Dr. Maurício Cardoso, advogado, professor universitário, foi ministro da Justiça e dos Negócios Interiores do primeiro governo de Getúlio Vargas. A rua passou a ter o seu nome porque ele passava férias no Hotel Esplêndido, que, conforme relatos, ficava em frente a Sofia Veloso. Hoje, a Maurício Cardoso é uma avenida icônica de Novo Hamburgo, mas ela surgiu de uma estrada. Antigamente, antes mesmo da ocupação aqui de Hamburgo Velho, era conhecido como a Estrada Geral. Essa Estrada Geral ela ligava Porto Alegre à parte de cima da serra, por dentro ali de Dois Irmãos, por cada café. E a própria Hamburgo Velho se forma a partir da confluência desse caminho com a Estrada dos Tropeiros, que é ali a Daltro Filho, né? E esse entroncamento de duas estradas no interior do Rio Grande do Sul, ainda sem ocupação, determinou o surgimento de um povoamento, né? A partir da emancipação de Novo Hamburgo, quase na década de 30, em 29, um novo município então começa a pensar seu planejamento urbano. E a partir dali, frequentemente a Maurício Cardoso ela é referida como uma rua, para ser uma rua mais modelo assim, da cidade, que abrigaria então as residências dos mais abastados, uma rua com vias mais largas, com lotes maiores e que seria o espaço, vamos dizer, da elite da cidade. A rua, quando eu vim para cá, era chão batido. Ela veio se tornar paralelepípeda. A partir dos anos 50, passou a ter asfalto no trecho que ia da rua, da esquina do Bar Maracanã, que então era a convergência da Maurício Cardoso com a General Daltro Filho. Eu tenho o maior carinho, apreço em toda a avenida, porque eu conhecia, eu caminhava a pé, eu interagia, nós íamos para o centro a pé, nós voltávamos a pé. Em 1945, foi na época que nasceu meu primeiro filho. Saíamos lá do Hospital Regina até Novo Hamburgo para fazer comprar verduras e coisas assim. Na época em que a gente viveu ali, a nossa infância, era um bairro muito bucólico, muito tranquilo, muito arborizado, né? Podia-se andar na rua, tanto que nós descíamos e atravessávamos a Rua General Daltro Filho para ir até o Armazém do Cavaco, que era chamado assim, Armazém Cavaco, que era um senhor muito magrinho, né? Acredito que vem daí o apelido, né? E então nós íamos e voltávamos atravessando uma rua muito perigosa, porque era uma rua de tráfego um pouco mais intenso, e entretanto, mesmo assim, era possível e era tranquilo. Ali na rótula, tinha onde é o Buster da Corsã agora, tinha uma seringueira. Os guris iam para lá e subiam o ônibus. Os guris se enforcavam, se fingiam de enforcados, faziam horrores naquela rótula para o povo, né? Andavam de carrinho de lomba. Como tinha carrinho de lomba ali. Nossa Senhora! A rua era ampla, toda ela à vontade. Então, de tardezinhas, reuniam, jogavam bola. As crianças tinham jogo de boliche, de bolinha de gude. Eles eram professores. Jogavam o tempo todo, né? Iam à aula, os meninos no São Jacó e as meninas no Santa Catarina. A cidade crescia e o bairro de Hamburgo Velho tinha duas escolas, o Colégio Santa Catarina, onde as moças estudavam sob a tutela das freiras, e os moços pelos irmãos maristas, no São Jacó. A gente tem registro histórico de 1914, como o início do projeto. Foi chamado um arquiteto, um senhor alemão que morava aqui, para que ele fizesse, então, o projeto de escola. O Estado brasileiro não promovia uma educação pública que atendesse a todos. Então, as próprias comunidades, esse é um fenômeno muito comum no sul do Brasil, né? Começam a fundar escolas, elas são chamadas de escolas étnicas, de escolas comunitárias, e o Colégio São Jacó tem essa origem também. Ele pode ser considerado uma escola comunitária porque ele foi marcado por uma organização, uma iniciativa comunitária.
colégio foi muito importante. Eu acho que o Colégio São Jacó foi aqui para Novo Hamburgo, foi muito bom, muito bom. Tanto que eles fizeram o Pio XII, né? Porque a cidade já estava dividida, muito grande em Novo Hamburgo, muito grande daqui para o interior. Na década de 1950, o São Jacó sofreu 2 incêndios, sendo que o último sinistro foi o que mais consumiu a estrutura do prédio, que foi reconstruído através de esforços da comunidade. Provavelmente a origem desses incêndios tenha sido de pane elétrica, de curtos-circuitos na parte de dormitórios. 3/4 do prédio foram destruídos por este incêndio. Então nós temos apenas uma ala, que é esta, que permaneceu como original, digamos assim, do projeto de 1914, e as demais são reconstruções. É conhecido assim da comunidade na época que para conseguir reerguer, né, pense quanto custa uma obra, a comunidade se uniu em quermesses, em promoções. No primeiro incêndio, o meu filho estava de aniversário e ganhou um dinheirinho, né? Aí ele estava com o pai quando foi ver, ele estava no primeiro ano no Colégio São Jacó, ele tinha 5, 6 anos. E aí ele foi lá e ouviu o irmão diretor falando com o pai como é que estavam as coisas, né? Ele disse assim, pai, eu posso dar o meu dinheiro para eles, para começar o colégio de novo? E foi a primeira oferta que eles tiveram, né? 20 cruzeiros naquela época. Inclusive a rivalidade entre católicos e protestantes, que hoje não existe, mas naquele momento da história de Hamburgo Velho era algo assim bastante forte. Isso desapareceu, né? E é sabido que o próprio pastor Pomer somou forças junto com o padre da paróquia aqui da Piedade para conseguir erguer novamente o Colégio São Jacó. A Maurício Cardoso não é diferente do resto da cidade. Ela se construiu a partir do trabalho e do empreendedorismo de seus moradores, como o Sr. Almiro, do Kingscão. O seu Almiro Fux veio para Novo Hamburgo em 73, né? Veio de sócio, na verdade, né? Com o Marchini. E foi meio difícil, né? A vinda dele, que não tinha onde morar, só veio com um guarda-chuva e uma cama de campanha, que eles chamavam na época, né? Foi bem complicado no começo, porque começou vendendo 30 pães, ele sempre conta a história. Até teve um assalto aí que ele sempre relatava que foi bem complicado para ele, já não tinha muita coisa, foi assaltado, ele estava pensando seriamente em ir embora de Novo Hamburgo, né? E ele foi guerreiro e continuou aí, hein? Meu avô era uma pessoa que conseguiu tudo que ele sempre quis, que nem eu te disse do começo da história ali, né? Ele é um cara completamente realizado, ele amava muito o que ele fazia, era a vida dele, né? E o seu Luiz Maino. E o pai dizia sempre, tinha um sonho, ele já tinha um espírito empreendedor para a época, né? Ele veio de Alta Feliz, perdeu a mãe cedo e dizia, eu vou comprar essa esquina. E ele realizou esse sonho, ele comprou essa esquina da família Michel. Então nós migramos para cá, era um armazenzinho pequeno, uma estrutura pequena com a residência junto. Depois ele foi reformando, ele comprou o terreno ao lado, fez um lado do prédio, fez outro e foi aprimorando. E Novo Hamburgo era pequeno, mas as pessoas já se conheciam. E o pai era um italiano que migrou para uma cidade praticamente alemã. E essa diversidade atrai as pessoas para o convívio e a prática de caminhadas, mas houve um tempo em que os encontros e festas aconteciam todo dia na rua. Foram os tempos românticos e de juventude do Bar dos Podres. Sim, aqui já era uma propriedade do Aipim, do pai do Pedro Podre, e era um armazém de bairro. Assim. E aí nos anos 79, 80, ali a gente se encontrava no outro lado da rua
e vinha buscar cerveja aqui e tal. No sábado a gente se encontrava lá e tal. E um determinado dia o Pedro pôde disse assim, pá, a gente sempre vinha buscar, a cerveja estava quente e tal. Aí ele disse, se eu arrendar o bar de novo do pai aí, vocês compram a cerveja de mim? Eu disse, não, vamos, pelo menos a cerveja tu vai vender, né? E aí ele iniciou o bar, que iniciou sem nome, né? Esse nome veio... Ele já tinha o apelido de Pedro Podre, daí virou Bar Podre depois com o tempo, né? É um bar assim que gera, quando as pessoas falam daqui, eles são bem saudosistas, assim, tem um carinho especial pelo lugar. Tanto que eu acho que quando o bar estava indo para os finalmente, assim, teve algumas despedidas, né? Ah, agora vai ter a despedida antes de fechar. Quem frequentou, assim, gosta, né? Tem um carinho bastante pelo lugar aqui. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Houve uma época em que a Maurício era uma avenida tranquila, em que todos os moradores se conheciam e cultivavam a boa vizinhança. Até alguns anos atrás eu sabia, em cada prédio eu tinha conhecidos, né? Aqui mora fulana, aqui mora Beltrana, ali mora Cicrano. Hoje em dia não tenho mais sentido isso. Os novos que estão aqui não nos conhecem. Só se a gente faz amizade por um acaso, digamos assim. Tu tem um auge, né? Vamos dizer, a Maurício Cardoso ela está vivendo uma hype, todo mundo quer estar na Maurício, todo o comércio quer estar na Maurício. Mas esse processo ele vai fazer uma seleção muito aguçada de quem pode estar na Maurício, que é só quem realmente pode pagar muito. E isso vai tornar a rua cada vez mais monótona, porque ela perde a diversidade e a vida. Outro dia me disse, tu acredita, Clara, que era meu vizinho, me virou a cara, porque agora mora na Maurício, sabe? Então, eu acho isso muito engraçado. Eu sinto falta daquele calor humano, daquela vizinhança. Eu sinto isso muito pelos meus pais. O pai hoje aqui com seus quase 86 anos, sozinho. Mas ele é referência ainda para nós, porque as pessoas dizem assim, param na sinaleira ou estão por aqui, dizem assim, para mim, como para minha irmã, para o meu irmão, vejo sempre o seu Luiz na sua calçada. Então isso ainda é nativo para a cidade também, né? O seu mãe lá na sua esquina dele. Então, o que é triste nesse processo de supervalorização é que a tendência desse processo é trazer a própria decadência da rua, né? Então, assim, o que hoje nos causa um pouco de melancolia é ver que ela se perdeu muito, né? Em termos de cuidados, as árvores eram mais bonitas, hoje estão envelhecidas, houve uma falta de cuidado, né, com essa rua que é tão representativa de uma época de Novo Hamburgo. Eu particularmente tenho um carinho que via a Maurício crescer, via a Maurício evoluir, sabe? E eu gosto muito do bairro. Eu acho que isso faz parte, né, Laerte, do crescimento da cidade. Né? Eu acho que isso é até por causa desta verticalização. As pessoas vêm, moram, muitas vezes não se conhece nem o vizinho da frente, né? Enfim, eu lamento um pouco, assim, às vezes eu olho, eu não caminho muito, mas às vezes eu vou assim com uma dor no coração de ter perdido algumas coisas, né? Mas as épocas passam e os lugares que tivemos como querência se transformam. Assim como a cidade e a vida. Em cada época há uma beleza e um prazer, esperando serem descobertos nas pequenas surpresas dos dias. Entre as fachadas imponentes e higiênicas, acontecem encontros e sorrisos que nos fazem lembrar o humano que nós somos e aquece o coração daqueles que visualizam no outro o sentido de ser.
O Toda Rua é um programa de pesquisa, mas que também resgata a história oral das pessoas, mostra o ambiente e a história dos lugares. Foi muito bom ter gravado e produzido o programa neste tempo, mas agora quem vai assumir o programa é o criador dele, Jonas Soares. Vem, Jonas. Laerte Dornelles, que alegria te encontrar Tudo na jóia? rua. Exatamente. Jonas, me fala então, vamos sentar? Vamos, certeza. Fala pra gente então o que tu tá preparando pro próximo programa. Ó, Laerte, como tu disse, o Toda Rua Tem História é um programa que registra os momentos históricos e de uma forma humana, trazendo a emoção nas pessoas. E o próximo programa a gente vai falar um pouquinho da nossa região, já que tem muita história também. E a gente vai falar um pouco dessa imigração alemã. A gente viu tanto nos programas anteriores, tanto na cultura, nos costumes e na arquitetura. Isso o programa mostrou bastante e agora a gente vai mostrar o momento, o local da chegada e uma praça muito importante que tem aqui na divisa com Novo Hamburgo, além de São Leopoldo. Joia. Pessoal, muito obrigado. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, Jonas. Valeu, Laerte.